Minha gente, se preparando pra ir embora. Eu tô rouca, tô com um pouco de tosse, tô meio rouca. Tomando meu cafezinho. Esperando o Renan ir no banheiro. Pra gente sair aqui de El Chaltén, sentido a Perito Moreno. Hoje vamos pegar, talvez, a Ruta 73 dos Malditos, né? Que o pessoal fala bastante. Alguns falam que é muito ruim, alguns outros falam que dá pra fazer. Nosso carro é baixo, então a gente tá meio assim. A gente viu uma rota alternativa que corta lá, mas que anda uns 200 quilômetros a mais. Então a gente tem que racionar a gasolina também, né? Porque só tem posto bem longe. E, enfim, vamos ver o que vai dar. Eu tenho um pouco de medo de passar nos Malditos lá, porque, como eu disse, nosso carro baixo, vai bater bastante. Eu tenho medo de furar pneu, alguma coisa, né? Enfim. Então, não sei. O Renan, ele tá tranquilo pra passar, então a gente vai ver o que faz. Mas é isso. Saindo aqui da Casa Azul. Essa não é Casa Azul. Casa Azul tá ali, mas não vai dar pra ver. Chegamos no tão indesejado 73 Malditos. Vamos ver, por enquanto tá tranquilo, né? Não bateu nada por enquanto. Também a gente tá andando a 20 por hora. Agora tá 16 por hora. Subiu pra 20 de novo. Tinha um carro na nossa frente, aí ele parou, né? Andou um pouquinho e parou, daí a gente parou, perguntar se tava tudo certo. Ele tava murchando os pneus. Olha lá. Aqui tem umas pedronas. Era do Brasil também. Mas é isso, vamos seguir aqui, vamos ver o que dá. Por enquanto tudo certo, nada demais, assim. Nada do que a gente já não pegou, né? Aqui a gente acabou entrando numas estradas de chão. Principalmente dentro do parque lá de Torre del Paine. Toda a estrada de chão. Então... Ela tava um pouco mais batidinha, né? Aqui tem umas partes que tem bastante pedra solta, mas por enquanto tá... Umas pedras que elas não são bem socadas no chão, né? Elas são bem fofas, então... só tá quicando um pouco. Aí quica bastante, onde tá um pouco mais seco. É a estratégia que a gente tá usando, né? Colocar o carro onde tá mais batido. Vou mostrar aqui pra vocês. Essa parte tá bem boa, na verdade. Acho que essa que eu vou mostrar. Porque é um barco. A parte que a gente tá pegando agora tem bastante barro, um barro meio fofo assim, pra atolar o carro, que é um perigo. É verdade. A gente já passou por isso, né? Já atolamos no primeiro dia de viagem, num camping meio clandestino aí. A gente tá tentando andar pela parte mais socada assim de terra, né? Porque ali, se a gente chega a entrar, Deus me livre, a gente não sai mais dali. Então, assim, fala um pouquinho. A rota aqui, né, da 73 começa depois da cidade de Três Lagos. O Renan falou mais ou menos uns 40 quilômetros de Três Lagos. E de Chaltén mais ou menos uns 100 e pouquinho, né? Isso. Depois a gente vai ver com mais certeza pra falar. Mas é uma média, aproximadamente isso. E aí são 73 quilômetros, né? Óbvio. E vamos ver.
A gente tá fazendo a rota no sentido... voltando pela 40, né? Algumas pessoas fazem a rota descendo pela 40, sentido Chaltén, né? Chaltén, Calafate, enfim. A gente tá subindo em direção a Governador Gregóris. Gregóris? Acho que é. A gente tá indo a Perito Moreno, né? Então, pra gente depois voltar pra 3 de novo. Só pra esclarecer, pra vocês entenderem melhor onde fica essa situação aqui, né? Hoje a gente tá dando sorte também de não ter muito vento, né? Tá bem tranquilo. Normalmente uma das preocupações, principalmente para quem vem de moto, né? É por conta do vento. Porque, né, as pedrinhas já fazem balançar um pouco a roda. Então, mais o vento acho que atrapalha bastante, principalmente quem tá de moto. De carro acho que deve sentir um pouco menos, mas ainda assim a gente não tá sentindo nada porque tá bem tranquilo de vento. E a gente deu sorte também de não estar chovendo, né? Provavelmente iria piorar um pouco a estrada, deixar um pouco mais embarrado. E tá com tempo de chuva, tá com bastante cara de que vai chover em algum momento aqui. A gente saiu bem cedinho, né, de Chaltén. Saímos, era 7 horas, pra justamente passar aqui bem cedo pra não, se caso ocorrer alguma coisa, né, vir a ocorrer, a gente poder, né, consertar a tempo. Olha o nosso amigo do Brasil ali que passou antes, ultrapassou nós agora. Uma coisa que a gente até acabou esquecendo de comentar no vídeo anterior aí, que a gente tava indo para o Calafate e aí o roteiro desviou da Ruta 40. Foi pra Ruta... cortou um pedaço ali numa Ruta 7, que é em Estância Tapieque. Não sei se essa é a pronúncia certa, tá? Sentido é o Cerrito. Saindo de... A gente, no caso, de Torres del Paine, né? De Torres del Paine, sentido Calafate. Então, esse pedacinho que corta a Ruta 40 é um desvio de caminho bem mais rápido, né? Só que é rípio também. E a gente tá achando que lá tava muito pior do que aqui. Só que o que acontece? A gente andou um pouquinho, eu peguei o celular, olhei no mapa e tal, eu percebi que dava pra dar continuidade na Ruta 40, que não era a ruta... a estrada correta, no caso, né? E aí a gente voltou, a gente não tinha andado muito, então a gente voltou e seguiu na 40. E lá tava, tipo, muito ruim, mas, tipo, terrivelmente ruim. Nosso carro, tipo, em questão, acho que a gente andou o quê? Andou 10 km, né? Nossa, gente, bateu assim de chegar a dar uma dor no coração. E aqui por enquanto tá dando umas batidinhas, mas nada de muito demais ainda. Então esse pedacinho ali é sempre bom a gente seguir na Ruta 3 ou na 40, sabe? Porque se você faz esses cortes de caminho assim, às vezes te manda pra uns lugares meio clandestino, assim. Que foi o caso, deu, sei lá, quase 100 km a mais, uns 90. Mas valeu a pena porque hoje a gente conseguiu andar na BR, na Ruta 40 super de boa, é bem mais rápido, né? Do que a gente andaria nessa 7 de rípio. Então, às vezes, é uns caminhos que não valem a pena cortar, né? Umas distâncias que não valem a pena. E a maior dúvida em relação ao 73 é... por quê? Por quê? Por que não asfaltam só esse pedacinho? Tipo, são 73 quilômetros, né? E não tem asfalto. E, tipo, ele termina o asfalto, começa isso aqui e começa o asfalto de novo. Então, tipo, não tem lógica só um pedacinho desse não ter asfalto. Tipo, não dá pra entender. Isso aqui é questão de anos. A gente não tá falando dessa vez que a gente veio. Isso a gente vê os vídeos da galera, tipo, 2, 3 anos atrás, e ainda assim é do mesmo jeito, tipo... Desde 2014, né? É. Meu depoimento.
Então. Cara, 10 anos já. E assim, ali tinha uma plaquinha atrás, né? Obra em construção. Daí a gente falou, meu Deus, será que agora vai, né? Mas eu não sei. Fica a dúvida aí. Não tem nada em construção. Aparentemente não tem nada de maquinário, nada trabalhando, nem E a sei lá. gente colocou a rota ontem, né, pra vir, e ela tava dando um desvio, porque tava interditado. Mas a gente ainda não encontrou nenhum... Nenhum vestígio de por que estava interditado. Por quê? Se era algum acidente, né? A gente viu que às vezes tem bastante acidente com caminhão aqui, né? Tombamento de caminhão. Caminhão muito pesado, né? E a estrada ruim, acho que deve ser um fator de poder ser isso, né? No caso. E aí tem essa placa de construção. Falei pro Renan, acho que... Falei, será que a gente vai chegar lá na ruta e vai estar asfaltado? Enfim, fica a dúvida aí. A gente não pesquisou, mas vamos ter que pesquisar o porquê que não asfaltam logo esse pedacinho. A minha hipótese é que seja o charme da Rota 40 e do desafio que é chegar até o Ushuaia, que traz essa... tem um guanaquinho no meio do asfalto ali. Mas que traz esse mistério, né? Traz essa preocupação, e eu acho que é uma parte da aventura que todo mundo teme, mas que teoricamente é obrigado a percorrer, né? Então, talvez seja isso, mas não sei. A minha hipótese é que os youtubers falam sobre isso e dá engajamento pra cidade. E aí, ó o bichinho lá. Engajamento pra roda, né? Não, tô brincando, mas eu acho que um pouco disso também, né? Se tornou uma coisa tão superestimada, que é muito falada, então eu acho que... E temida, né? É, e aí quase um ponto turístico do negócio. A galera passa aqui e tem aquela sensação de, tipo, caralho, passei na Rota 40 no 73 maldito, tipo, nossa, que aventura. Deve ter um pouco disso. Sim. É importante vir com tempo aqui, né? E com cautela, porque o que acontece? Tem aqui é uma via de mão, né? Dupla, no caso, vem e vai. Então, tem situações que a estrada de um lado ela tá bem melhor do que do outro. E aí, às vezes, é necessário você ir contramão, digamos assim. Só que, lógico, tem que ter uma visão boa, né? Por exemplo, aqui tem muita reta, tem poucas curvas, então você consegue enxergar infinitamente longe. E aí também para ter o cuidado que às vezes do outro lado tá ruim e a pessoa vai vir pela tua faixa também. Então, né, para ir devagar e com cuidado por causa disso. A gente tá andando a 20 por hora, 26 para ser mais exato. Então, ter cuidado nisso, tanto com você, a gente, né, tem que ter cuidado para não prejudicar outra pessoa e vice-versa, né? Ó, por exemplo, agora tá vindo um carro e a gente tá no nosso lado e no lado dele tá ok também, mas teve situação ali que o lado dele tava muito ruim, tipo, o lado oposto do nosso, né? Ai, finalmente. Chegamos ao fim. Tivemos uma estrada de asfalto. Ai, pra mim foi super difícil. Até tirei um cochilinho. Dormi um pouquinho, tão cansativo. Então foi isso, galera. Nós finalizamos os 73 malditos. Acho que no geral assim a estrada tá super tranquila de fazer, né? O Renan vai poder falar melhor que eu, porque eu dormi uma parte, ele que tava dirigindo, né? Sim.
E teve um pedaço só com bastante lama e foi um trajeto curto, eu acho que não tinha nem 300 metros de estrada, que tava estreita, né? Foi perto de um morro assim, e tinha bastante buraco e tava bem feio ali aquele pedaço. Tanto é que a gente passou bem devagarinho, o carro quase parando para não ficar atolado e nem ficar preso. A gente gravou umas imagens com o celular que a gente vai mostrar para vocês aqui. E é isso. Ó, aparentemente tá tendo obra aqui que não é no 73 maldito. Enfim, dá pra fazer super tranquilo, né? De carro baixo, de moto, do que você tiver. Eita, peraí. Tem um homem parado no meio da estrada. Meu filho. Enfim, dá pra fazer com o carro que você tiver, com o automóvel que você tiver, moto, né? Enfim. Moto, eu acredito, né? Quem sou eu? Moto, eu acho só que você tem que ter equipamentos adequados, né? Porque voa muita pedrinha, então pode ser que, né, machuque, né, as pedras, enfim. E carro baixo que nem o nosso, você tem que vir com muita paciência e, né, fazer com calma, porque nós demoramos aproximadamente 3 horas para fazer o 73. Igual eu falei, eu acho que o máximo ali de quilometragem que a gente estava fazendo era 40 km por hora, 50, então tem que fazer com calma. E bate um pouquinho, mas se você vem com a consciência, sabendo que isso vai acontecer, você dorme tranquilo igual eu. O que tá achando da estrada Guarita? Bem ruim, cheio de buraco. Depois da ruta maldita, eu acho que isso aqui tá pior que a ruta maldita. É uns buracos que se a gente cair, o carro lasca tudo. Tipo, não é buraquinho, negocinho, é buracão, gigantão. Então, a ruta maldita nem é tão maldita assim. Ou a ruta 40 inteira é meio maldita. E ó, chuvinha. Tá chegando a chuvinha. Quer dizer, nós estamos chegando, né? Talvez no vídeo nem dá pra ver. E rolou uma mudança na rota. A gente tinha uma pausa agora planejada em Perito Moreno. Decidimos andar um pouco mais. Já são A gente ia 6 da parar tarde. em Perito Moreno para começar a volta para casa. Sim, A gente ia voltar para a Rota 3 de Perito Moreno. Exato. Porém, a gente tem alguns dias ainda de férias e a gente vai usar esses dias para conhecer Bariloche e conhecer. São Martim de los Andes, meu Deus. Olha o que nós estamos fazendo aqui, ó, no meio do vídeo. Vídeo interrompido com sucesso. Tem mais aí na frente, ó. Olha aqui, ó, o buracão. O buracão da 40. Gente, olha isso, cara. Anda aqui. Tamanho da cratera. Muito buraco, muito buraco. A motora já tá tensa ali, ó. Os ombrinhos já não aguenta mais de tanta tensão de buraco que tem na 40. Não, sorte que, ó, tá vindo um carro agora, mas tá longe, dá tempo de voltar. Retomando, a gente saiu
do nosso planejamento. Saiu não, né? A gente vai dar continuidade a 40 até chegar em Bariloche. A gente decidiu fazer 2 dias a mais de viagem, passar em Esquel, Bariloche e San Martín de los Andes e fazer uma pausa em Neuquén. Aí sim retornar para Bahia Blanca, Buenos Aires, depois de Buenos Aires destino a Cascavel, Paraná. A gente vai parar em Rio Maio agora, que a gente ia para Perito Moreno, mas era cedo, né? Era Sim. por volta de umas 4h30 da tarde. né? Isso. E aí a gente decidiu estender um pouquinho mais, né? Para poder ficar mais perto de Esquel. Então a gente veio para Rio Maio. E vamos procurar um camping agora, que a gente achou municipal por enquanto, e é o que a gente vai lá dar uma olhada, ver como é que tá. Acabamos de chegar aqui no camping municipal de Rio Maio. E ó, nosso quarto super luxo já está quase pronto. Camping. Tem estrutura aqui de banheiro. Tem uma galera ali, tem uma galera aqui. Poucas pessoas, não é uma região que geralmente o pessoal costuma parar. Em nenhuma região turística, né? Mas quebra o galho pro dia de hoje. E ganhamos aí 130 quilômetros a menos pro dia de amanhã. Então, uma pausa considerável e um ganho de tempo também. Tempo, estrada, tudo mais graças ao dia. Já são 6 e alguma coisa da tarde, quase 7 da noite. E ó o céu, como é que ele tá, ó. Nenhum indício de que vai escurecer tão cedo. Bora preparar a jantinha, dormir e descansar.